Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos à nossa terceira resenha dos livros da Sandra Carneiro, da trilogia. O primeiro livro Rebeldes, o segundo Iniciação e esse é o terceiro, que se chama Abismo. Os outros dois nós fizemos as resenhas dos livros, são muito interessantes. Renovo aqui o que eu já havia dito nas outras resenhas. O indicado esse livro para a leitura, muitas pessoas leiam, especialmente porque ele fala claramente de diversos assuntos. Esse especificamente fala das drogas, dos vícios e a repercussão, como o vício é uma prisão, não só para o corpo físico, mas para o espírito. Então é um alerta para todos nós que lidamos com jovens. Quantas pessoas se socorrem da casa espírita, muitas vezes seus filhos já viciados, usuários de drogas. Quantos pais entristecidos não sabem o que fazer. É uma situação muito delicada. E esse livro nos traz muitas reflexões. Ele começa um sonho recorrente de Serginho. Lembram-se, Serginho é o protagonista desta trilogia. E ele agora, após todos os acontecimentos dos vídeos anteriores, agora ele está em busca da sua namorada, a Paula. Está muito preocupado, ele sabe que ela não está numa situação muito boa. Ele começa com sonhos recorrentes de guerrilhas. E o começo do livro, então, já é bem interessante, de muita ação. Você já quer saber por que está acontecendo aqueles sonhos. Que esses sonhos, e ele também se identifica como um dos personagens guerrilheiros daquele momento anterior à sua encarnação, a encarnação que ele vivenciou aqui na Terra. E ele se identificou em guerrilheiro e como um dos líderes que começou a vivenciar das drogas, da cocaína. E ele fica muito preocupado. E ele identifica que a Paula está junto com ele. A responsabilidade em relação a Paula não decorre da última encarnação, mas também de outras encarnações. Vai com a Lívia num local de atendimento a jovens e ele conhece o Christian, que foi um dos jovens que foram atendidos, que foram resgatados, viciado. E ele está tão preocupado, ele queria muito encontrar a Paula, mas o Messias, que é o supervisor, que é a pessoa que está conduzindo os trabalhos, lhe diz que antes de querer receber ajuda, tem que auxiliar. A gente tem que primeiro auxiliar para ter merecimento, para receber auxílio. E nos faz refletir também. Muitas vezes nós queremos algo, mas a gente não pensa em ajudar o outro, a gente quer algo para nós. E é a primeira reflexão. Interessante que mostra esse desânimo, ora desanimado, ora sem saber por onde procurar. Mas esse resgate que foi feito do Christian, esse jovem que era drogado e estava sendo vampirizado pelos outros companheiros, todos desencarnados, ele começa a conversar com o Serginho e ele identifica que provavelmente pela imagem mental que o Serginho havia transmitido na conversa, ele acha que teria visto a Paula. Paula é uma busca um pouco demorada, né? Ele não é muito fácil, porque a ação dos espíritos, esse livro é muito interessante para que a gente reflita, e eu digo da importância do estudo, do conhecimento, principalmente em relação ao jovem. Por quê? Porque ele nos traz as consequências dos vícios. Os nossos jovens, muitas vezes desavisados, por falta de conhecimento, iludidos, por influência dos amigos, enfim, talvez por conta de viciações do passado. Essa é uma situação que nós não podemos negar, e aqui fica claro que
a situação do Serginho e da Paula tiveram caminhos diferentes, porque o Serginho não havia, ele não se viciou, ele reencarnou com esse propósito de não utilizar drogas. Por quê? Porque a última encarnação ele já havia ter usado da droga como instrumento de ganho financeiro, ele também viciou muitos jovens. Então ele nasceu com esse propósito, e com os pais o encaminharam. Então ele não tinha o comprometimento da droga, da viciação. Mas ele descobre nesse livro que a Paula tinha sim comprometimento do passado por conta da última encarnação, onde ela havia se viciado. Ela trouxe o seu corpo físico, o seu perispírito carente e já muito mais vulnerável para a viciação. Eles tiveram caminhos muito diferentes, vocês vão ver, quem não leu a trilogia, o que eu digo para ler. E aqui ele então vai nessa busca, e juntamente com ele, através do Evangelho no Lar, mais uma vez fica claro a importância do Evangelho no Lar, a importância dessa conexão. A mãe do Serginho, ela começa a ter intuição para procurar a Patrícia, que foi a mãe de Paula quando estava encarnada. E ela sabia que eles não estavam bem. Ela estava usando de bebidas alcoólicas para anestesiar os seus sentimentos, a dor da perda da filha. Ela não aceitava, ela não entendia. E ela teve a intuição de procurar a Patrícia, mas não conseguiu conversar com ela, porque a mãe da Paula culpava o Serginho e a família dele pelo desencarne de sua filha. Ela não tinha o conhecimento de que a morte prematura dos jovens aconteceu porque estava na programação dos jovens. E isso a gente vai no desenrolar do livro, é muito bem esclarecido, que como a gente está fazendo uma pequena resenha, toda essa situação é interessante como a espiritualidade, ela vai alinhavando mundo espírita e mundo dos encarnados. Então, em conjunto, o trabalho principalmente a família do Serginho, como eles tinham esse conhecimento da doutrina, como eles tinham, né, essa disciplina no Evangelho do Lar, essa disciplina em frequentar o centro e essa consciência de divulgar, de ter condições de ajudar a quem precise. Então o livro ele é todo em volta dessa situação, até que chega um momento em que eles encontram a Paula. O Serginho mal reconhece, porque aqui ele trata muito dessas viciações e de como os espíritos desencarnados, também viciados, que se acostumaram a sentir o prazer da droga, eles vampirizam jovens encarnados em bares, em festas, em lugares onde eles já costumeiramente se utilizam da droga. Esse lado é muito importante porque muitas vezes o usuário de droga, ele é uma porta. Ele é uma porta para a sua queda, mas ele é uma porta para os espíritos vampirizadores. À medida em que o jovem, em que a pessoa começa a utilizar das drogas, de qualquer tipo de droga, ela começa a receber os eflúvios, a influência desses espíritos, que muitas vezes querem mais, que muitas vezes sugam essas energias. E nós sabemos que o Livro dos Espíritos diz: influem os espíritos sobre os nossos pensamentos? E a resposta dos espíritos: não só influem, como muitas vezes vos dirigem. Nessa situação narrada aqui no livro da questão das drogas, esses espíritos desencarnados que são vampirizadores, eles manipulam. O jovem usuário de droga, ele é um marionete nas mãos
desses verdadeiros vampiros. São legiões. As pessoas se fazem invisível, não permitem que eles os vejam. E eles acompanham o grupo e a Paula está junto. E eles vão até um local, num apartamento, num local onde não havia ninguém morando. Vários jovens se drogavam. E um dos integrantes, companheiros da Paula, e ele já imediatamente ele encontra uma jovem e ele já se liga a ela com os neurônios, paladar, com todas as sensações, e ele se liga como se fosse uma simbiose. E ela está então injetando droga no seu braço. E ele começa a dizer, ela nunca havia injetado drogas. Coloque mais, é muito bom. Ele que está intuindo a menina. E ela vai por aquele pensamento. Ela aceita, ela concorda. E uma situação muito triste acontece. Essa jovem acaba tendo uma parada cardíaca. Tal a intensidade da droga injetada em seu braço. Aí, claro, eles aproveitam os espíritos bons para que a polícia venha, para que eles parem de usar e para que esses espíritos vampirizadores percam aí o local onde eles absorviam essas energias, absorviam o teor das drogas. Triste de ver. Essa jovem desencarnou. E esse espírito que a estava vampirizando entendia que ela iria com ele. Ela certamente tinha uma parente, uma vozinha que estava envolvendo, que estava ali magnetizando para que ela não fosse imediatamente atraída para perto daqueles jovens. Então eles ficaram em oração, envolvendo o corpo da menina, o corpo físico, nesse desenlace do corpo físico, porque não tinha mais o que pudesse ser feito. Infelizmente, ela morreu de overdose. E essa situação, meus irmãos, nós sabemos que acontece diariamente. Muitos jovens se deixam envolver pelas drogas, pelas sensações. Esse conhecimento de que o envolvimento com as drogas, ele acontece de encarnado para encarnado, mas também de encarnado com desencarnado, porque ele se torna vítima. Ele é sugado às suas energias. Quando no Livro dos Espíritos nos diz que nós atraímos, através dos nossos desejos, dos nossos gostos, espíritos à nossa volta, então vejam, as drogas, os vícios atraem para perto de nós espíritos que gostam dos vícios, todo tipo de desejo, toda a sensação. Atraem espíritos que gostam dessas sensações. Vejam a responsabilidade. Esse livro deixa muito claro essa questão. É muito triste esse momento. E aí o livro vai narrar a forma, a família chega, a mãe fica desesperada. Essa saga. E o Serginho fica, imaginem a situação dele. E ele começa a se questionar, mas por que a Paula está nessa situação? Porque eu já estou na situação que estou. O Messias, a Lívia, eles explicam que ele não havia se viciado e a Paula já estava, já havia usado droga e ele nem sabia. E ela trazia de vidas passadas o vício. Quando nós colocamos o nosso jovem e nós alertamos da importância de não se deixar viciar, nem por bebida, nem por nenhum tipo de droga, nada, nem experimentar jamais. Por quê? Nós não sabemos a bagagem que esse espírito carrega de vidas anteriores. Nós não sabemos se um filho nosso, se um sobrinho, se um aluno, em outra existência, era usuário de droga, era alcoólatra. Por isso, quando forçamos a situação para que esse jovem não se deixe envolver pelos vícios, exatamente para prevenir, porque muitas vezes talvez essa prova para esse jovem seja os vícios. Certamente, talvez ele caia em determinado momento, mas não vai ser tão fácil, ele não vai ser manipulado pelos espíritos. Eu acho que essa é a lição importantíssima deste livro.
E aí no livro vai contar a saga, a mãe do Serginho vai até, tenta contato com a mãe da Paula para também harmonizar a casa, e ela fica todos os dias embriagada, não está, ela e o marido mal se conversam, e ela fica o dia inteiro embriagada, e eles tentam de todas as formas envolvê-la. Eles tentam trazer para perto dela pensamentos bons. Ela tem a companhia de espíritos benfazejos, mas ela decide não ouvi-los. Veja que situação. Muitas vezes reclamamos da nossa vida, mas não prestamos atenção o quão auxiliados somos, mas nos perdemos nas reclamações e deixamos de nos conectar, deixamos de orar, de fazer o evangelho no lar, a importância do evangelho no lar. O livro deixa muito claro isso. Então, de toda essa situação, o Serginho consegue trazer a Paula. Ele engana, ele aparece para ela e ele traz a Paula para o local onde eles estavam. Mas ele fala que era aniversário dele, e era mesmo, né? E ele leva para o local onde eles estavam. Mas mas eu não quero nesse local onde o pessoal fica orando. Não, eu preciso das drogas. E ela é totalmente viciada. Então ele leva e eles começam a conversar. Ela fica um tempo lá. Mas o desejo dela, ela já está, e o vício, vejam, o vício, ela desencarnou, mas ela é mais dependente talvez até do que com o corpo encarnado. Então os nossos vícios nos acompanham, mesmo quando o nosso corpo o nosso corpo físico está desencarnado. O espírito carrega os vícios. Não consegue ficar ali sem as drogas, e ela tem uma conexão com esses espíritos, com esses companheiros do vício, que eles começam a manipular a sua mente. Então ela fica totalmente envolvida, ela fica irritada, começa a querer sair. Eles prendem a Paula alguns medicamentos para que ela adormeça. Mas fica evidente, né? Imagine, o Serginho fica muito triste, mas fica evidente que ela não quer ficar ali. Muito embora o sentimento pelo Serginho, pelo seu namorado, mas o vício é mais forte do que tudo. O vício a atrai de forma terrível. Ela fica manipulada, a sua mente é manipulada com imagens, com várias situações. Ela é violentada através do pensamento por essas conexões. E eles, então, nessa luta, o Serginho fica desanimado e ele não sabe o que fazer. E o que é realizado no livro? Eles, então, conversam com um espírito protetor, um superior, e eles só veem uma situação. A mãe da Paula estava desesperada e caminhando, já tinha tido 3 comas alcoólicas. Estava praticamente sendo uma suicida. E a filha naquela situação, ela voltaria para os vícios com esses companheiros. Então, eles decidem que o que seria melhor, que a Paula retornasse ao corpo físico e a Patrícia teria que adotá-la. E é muito interessante porque vejam que a espiritualidade é todas as formas para tentar amenizar aquela dor, amenizar a situação. A Patrícia começa a ter sonhos, eles provocam sonhos. A mãe do Serginho recebe uma carta, um bilhete falando que ela ia ver a Paula novamente. Eles começam então a ter contato e começam a ter várias situações que convergem para a necessidade. Mas o livro narra, são detalhes, é fantástico. Eu não vou contar detalhes aqui, mas é muito legal, muito, muito legal. O que aconteceu? Essa menina, então, ela começa a se preparar para reencarnar. Ela iria reencarnar com quem era possível. Então, ela nasceria com uma pessoa que morava no viaduto, mendiga, uma pessoa muito pobre, embriagada, mas era o que
estaria disponível para ela reencarnar naquele momento. Teria um corpo mais frágil, porque ela já havia prejudicado o seu corpo físico, não teria a mesma saúde. E eles então tentam manter essa criança com aquela mulher, porque ela queria abortar a criança, ela não tinha casa, não tinha nada, só bebida e vivia, dormia no viaduto. E eles conseguem enganá-la, então quando ela descobre que ela estava grávida, ela estava de quase 4 meses. Enfim, eles fazem um trabalho para que mantenham essa criança com essa mulher, para que ela nasça. E a Patrícia então começa a entender, ela começa a fazer aquele esforço, a mãe dela aparece para ela, e mais a questão dos sonhos com a mãe do Serginho, a irmã do Serginho psicografa alguns bilhetes para ela. É um trabalho, gente, isso nos dá a certeza de como a espiritualidade amiga jamais nos abandona. Esse livro deixa muito forte. A situação é triste, é difícil, mas em nenhum momento a espiritualidade a abandonou. A Paula, a sua mãe, que estava ali todos os dias embriagada. Então ela começa a fazer o seu esforço de não beber, para que ela ficasse mais sóbria, para que ela pudesse raciocinar. E através desses sonhos ela começa a receber a ideia de adotar uma criança. E toda a saga, é muito grande a saga, e eles vão até que a criança nasce. Essa pessoa que teve a criança deixou a criança no hospital. Ela nasceu muito frágil, muito pequena, peso muito abaixo do peso. Mas claro que aparecem sempre pessoas amorosas que cuidaram da menina, que colocaram na incubadora, que com amor. E a criança foi levada então para uma casa-abrigo, de muita confiança ali do juiz, e a criança ficou lá. Mas todos que olhavam não tinham certeza se a criança permaneceria. E ela agora recebeu o nome de Bela. E nós vamos ver no livro dessa criança, para sobreviver, a saga das pessoas que a envolvem, porque a Paula não estava consciente ainda, né? E foram as suas memórias, o esquecimento do passado. Então, mas a forma como a espiritualidade encaminha, vai encaixando como se fosse um quebra-cabeça, as pessoas vão aparecendo, vão se envolvendo e até que a Patrícia se aproxima da mãe do Serginho e vão ao centro. E em determinado momento a mãe do Serginho chama a Patrícia, mãe da Paula, para irem num orfanato levar umas roupas. E eis que quem está nesse local? E a Patrícia se encontra com o bebê que ela havia sonhado, com o local que ela havia sonhado. Estava tudo preparado. E como a criança era muito frágil, a criança era muito delicada, de uma saúde, ela conseguiu rapidamente a adoção da criança. E passa por situações muito delicadas no livro com a criança. E o Serginho não sai do lado da Paula, tentando protegê-la, tentando envolvê-la. E o mais interessante é que essa reencarnação da Paula, agora Bela, ela transforma a vida da Patrícia. Ela une o casal, o pai e a mãe da Paula, né? A Patrícia e o esposo. E eles recebem a Bela como uma bênção de luz. Era uma criança com muitas dificuldades, mas o amor, aquele sentimento que eles nutriam pela criança foi fantástico. E eles então conseguem, né, que a menina melhore, ela vai para o hospital. É bem delicada a história, assim, mas o legal é que a criança fica com o casal, eles modificam, eles se transformam. Eles, através do sentimento do amor, o amor que era pela filha, mas agora no corpinho estava Bela, o mesmo amor, o mesmo sentimento foi fundamental para a transformação. Eu fico por aqui.
Mas eu gostaria muito que você lesse esse livro, porque ele é muito importante, ele é muito bacana, ele é muito instrutivo. E mais do que somente ler, divulgue este livro. Você que é evangelizador nas casas espíritas para os jovens, o jovem precisa saber dessa responsabilidade, de que qualquer uso, qualquer vício se conecta a ele e ele não consegue se desprender, mesmo depois de desencarnado, a não ser que ele queira. Então, é mais fácil amenizar antes de começar, porque depois que o vício toma conta do jovem, fica muito mais difícil. Mas o mais importante, a espiritualidade amiga sempre presente. Tem uma situação, o Eurípides Barçanufo e sua equipe comparecem para auxiliar a Bela. É com gratidão que nós fazemos essa resenha, agradecemos aí a Sandra Carneiro, essa médium que foi a medianeira do Espírito Bento José, que trouxe essas histórias fantásticas. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus abençoe você. Leia o livro, vale a pena. Você começa a ler e não consegue parar. Que Jesus abençoe.